Beleza, pessoal? Então, dando continuidade, eu quero falar nesse vídeo aqui a respeito das fases, certo? Então, assim, antes de ir na fase propriamente dita, né, que seria a fase level 1, e mostrar como foi que eu implementei para vocês, eu quero abrir aqui a fase.hpp para que vocês tenham uma ideia assim geral do que a classe abstrata, né, como eu já mencionei para vocês, nos oferece, certo? Então, assim, logo de cara, de forma pública, a classe nos oferece uma enumeração inominada, uma enumeração sem nome. Quando isso aqui acontece, né, por se tratar de uma enumeração, quem estiver do lado de fora acessa essa enumeração por meio do nome, do espaço de nome fase, tá? Então, eu até deixo assim de forma inominada, porque fase se torna o nome desse espaço aqui, desse enum, tá? Dentro da fase, no entanto, você pode acessar diretamente esse enum, diretamente pelo nome das constantes, tá? Eu particularmente opto por sempre prefixar pelo nome fase. Você pode criar uma enumeração na sua própria fase, como eu vou ilustrar. Você pode se aproveitar dessa enumeração que está pronta. Quando você for desenvolver o seu jogo, você pode aumentar, melhorar essa enumeração que está aqui. Então, assim, você pode fazer, realmente você tem liberdade para fazer o que e como você quiser, tá certo? Mas, assim, eu optei por deixar por padrão aqui algumas enumerações que são bastante comuns, e aqui já deixo as explicações, né? Então, game over, quando por alguma razão o herói não consegue completar a fase, né? Normalmente quando o seu life acaba. Então é a primeira enumeração, até porque a primeira enumeração ela recebe a identificação 0, tá certo? Então vira falso. Então apenas caso queira usar como conversão para lógica em testes ifs, enfim, caso precise desse detalhe, né? Então existe aqui uma enumeração também menu, que é uma enumeração especial que eu utilizei em outros jogos, não nesse, para indicar aqui que a gente está numa fase especial chamada menu, tá? Criei aqui algumas opções, também focando aí numa fase no estilo menu. E a ideia é que a fase menu ela retorne qual foi a opção que o usuário escolheu. Então, de uma forma mais elevada, digamos assim, ou seja, a gente olhando de uma forma mais panorâmica sobre as fases, né? E não embaixo das fases, mas sobre as fases. Então, a gente teria um controle ali para saber para onde ir a partir do retorno da fase denominada menu. Né, porque o método run ele retorna um inteiro, como a gente vai ver, e esse inteiro pode ser qualquer valor desse enum aqui ou qualquer outra coisa, tá certo? Então imagine se esteja numa fase menu, o cara seleciona a primeira opção, OP1, que é Start Game. Então, retornando esse OP1, você sabe para qual fase direcionar. De repente o cara está lá no menu e coloca assim a opção sair, que é o OP4, por exemplo. Então, caso ele selecione a opção sair, você simplesmente fecha o jogo. E por aí vai, né? Você pode também, OP3 ser uma fase de ajuda, OP2, uma fase que vai mexer nas configurações do jogo, e por aí vai, tá certo? Então, são apenas ideias. Uma vez que o jogador escolhe a OP1, né? Você tem a opção também, eu adicionei apenas 5 levels aqui, você pode usar se aproveitar dessas enumerações aqui, tá? Para designar em que level o jogador está, né? Você pode usar essas constantes aqui da enumeração, ou você pode usar um outro inteiro, caso você tenha um número bem maior de fases, né? Também aqui tem os estados play and paused, né? Eu usei isso aqui em outro jogo, no Save the Princess não usei, que é para você manter o estado dentro de uma fase, se a fase está rodando ou se ela está no estado pausado, né? Mesmo que você está no estado pausado, a ideia é que mesmo que você pressione Enter, as coisas ficam estáticas. Então, tá aqui. O level complete, né? É quando o herói ele fica vivo até o final e completa aquele level.
Então essa é a numeração que eu costumo retornar. E o endgame é quando o jogador não quer mais jogar, ele simplesmente pressiona Q, dizendo que quer sair do ponto onde ele está, e simplesmente tudo acaba, o jogo acaba, tá certo? Em termos de construção, uma fase ela tem 2 construtores, tá certo? E nas derivações a gente repete de forma semelhante esses construtores, da mesma forma que objeto de jogo, uma fase ela tem nome e uma fase ela tem um background, tá? Ela tem background. Esse background ele pode ser um simples sprite ou ele pode ser um sprite animado, certo? Apesar de ser possível utilizar um sprite animado, na grande maioria das vezes eu implemento uma fase. Agora esse danado desse cachorro resolveu latir aí, né? Eu costumo implementar uma fase passando um sprite como background, tá certo? Esse background é aquela ideia que nós vimos inicialmente, né? Nós vimos inicialmente quando eu comecei a falar para vocês ainda lá na função main, tá certo? Então esse background aqui tem essa função. Realmente foi uma opção de design, porque esse background eu poderia simplesmente levar para dentro da fase, né? E da forma como eu implementei, a gente instancia uma fase dizendo qual vai ser o background. Então foi uma opção, não necessariamente é a melhor implementação, né? Então aqui a gente instancia name background e name background. Note que o sprite que nós passamos aqui, ele é armazenado internamente, mas ele é uma cópia que é alocada, certo? Uma cópia que é alocada. Logo o destrutor de fase vai ter o compromisso de deletar esse background. Não só o background, mas como todos os outros objetos, né? Então aqui um destrutor virtual, fase com construtor de cópia, né? Operador de atribuição, como a gente já viu. O getName, mas o que eu acredito aqui que seja mais importante mencionar para vocês é o init da fase, que ela herda aqui de renderbase. Então eu repito aqui o init e continuo deixando como um virtual puro. Então significa dizer que essa classe é abstrata e que esse método ele deve ser implementado nas classes derivadas para que a classe se torne concreta, né? Tanto o init quanto o método run, tá certo? Tanto o init quanto o método run. E é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, certo? O método update e o draw, ele já tem implementação. Então a gente pode vir aqui em fase.cpp, ó. Eu vou direto ao que importa aqui. O destrutor de fase. O método update, ele basicamente chama o update do background. E ele varre a lista da fase, chamando o update de cada um dos objetos da lista. Que lista é essa, pessoal? Então estamos caminhando aqui, explicando, entrando numa árvore, né? Então toda fase ela tem um nome, como vocês já sabem, tem um background e ela tem uma lista de objetos. Então essa lista de objetos se chama OBJS. É uma lista de objetos de jogo. Na verdade é uma lista de ponteiros objeto de jogo. Então isso significa dizer que aqui é uma lista onde nós vamos inserir ponteiros de objeto de jogo. Mas objeto de jogo é uma classe base, que nós já vimos, para um conjunto de outras classes, né? Para uma hierarquia de classes a depender da complexidade do seu jogo. Então é por essa razão que a gente chama aqui, que a gente armazena na verdade um ponteiro, tá certo? Ponteiro básico é para a gente fazer com que funcione aqui o comportamento polimórfico, tá? E por se tratar de um ponteiro, na hora que a gente for introduzir na lista, essa introdução ela tem que ser envolvendo a alocação de memória, tá ok? Para que essa mesma cópia seja atualizada e seja desenhada, todas as modificações que aconteçam nessa cópia aconteçam na cópia do ponteiro, né? Ok? Então, tendo entendido o que é esses objetos, que é uma lista de objetos de jogo, a gente tem como voltar aqui para a fase e entender o que o update da fase faz. Então, é aquele encadeamento que eu expliquei para vocês desde o início. O update da fase chama o update do background e, consequentemente, em sequência, os updates de cada objeto de jogo. O que o update do objeto de jogo faz? Chama o update do sprite, do sprite animado e por aí vai. Tá certo? É o mesmo raciocínio aqui do draw, aquele raciocínio que eu já tinha trabalhado com vocês,
né? Toda a fase ela é capaz de se desenhar e basicamente a implementação desse desenho, né, é fazendo com que o background se desenhe na screen, via de regra na posição 00, né, que é a superior esquerda, e aí a gente faz um for percorrendo cada um dos objetos da lista, usando aqui mais uma vez iteradores, né, usando aqui iteradores, e aí a gente pega o iterador, a gente desreferencia esse iterador, que ele funciona como um ponteiro, a gente chega no elemento. O elemento é o quê? É um ponteiro. Então, por ser um ponteiro, a gente usa aqui o operador seta. Tá? O mesmo raciocínio aqui e aqui. Então, a gente invoca o método draw para que ele se desenhe aqui na screen. E esse elemento ele é um objeto de jogo. Então, ele tem uma posição L, onde vai ser desenhado, e uma posição C, onde vai ser desenhado. Então, isso a fase abstrata, né, já faz para a gente. Isso aqui não tende a mudar, isso aqui também não tende a mudar, tá certo, pessoal? O que resta para nós, então, implementar? Resta para nós implementar o método run e o método init. O método init e o método run apenas. O que a gente vai fazer no init? Basicamente, vamos encher aqui a lista de objetos. O que a gente vai fazer no run? Basicamente, rodar o loop game. Tá certo? Fora o run aqui, a gente tem o show, que é basicamente printar a screen na tela mesmo do terminal, né? Que a gente vinha fazendo isso de forma manual, aqui está implementada dentro de um método show, beleza? O que mais que eu posso falar aqui sobre o init? Mais nada, return void. O run recebe o sprite buffer, também foi uma opção de design. Eu poderia fazer com que cada run, cada fase definisse seu próprio screen, mas eu optei por a gente ter um screen padrão, certo? E que ele é repassado para todos os runs da fase. A fase ela retorna um unsigned, que é um valor aí inteiro sem sinal, né? Um inteiro positivo, e aí você pode retornar um número qualquer, desde que seja positivo, ou qualquer uma dessas constantes da enumeração, né? Lembrando-se que uma enumeração ela começa do zero e cada enumeração aqui vai sendo incrementada de 1 em 1. Então se torna uma constante que vai representando números inteiros aqui em sequência, tá? Então, posto isso, eu expliquei para vocês a ideia geral aqui por trás de uma fase. No próximo vídeo a gente vai ver como nós podemos criar a nossa própria fase.